a paz do nosso amado Mestre Jesus possa habitar o coração de cada um que aqui se encontra. E hoje, por convite de Antônio, vamos dar início a mais um capítulo do Evangelho. Hoje será o capítulo 26, página 307, para quem for acompanhar pelo livro, intitulado Dai de graça o que de graça recebestes. Hoje vamos ver os itens 1, 2, 3 e 4, intitulados Dom de Curar e Preces Pagas. E inicialmente eu vou fazer uma leitura bem breve sobre como são itens pequenos. Vou fazer uma leitura breve, em seguida vou trazer minha reflexão para que depois todo mundo possa colaborar. Deixa eu só organizar aqui rapidinho. Pronto. Iniciando a leitura. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Item 2. Dai de graça o que de graça recebestes. Diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, lhe prescreve que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Indo para o item 3. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava, tende cuidado com os escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40, e Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 14. Item 4. Jesus também disse, não cobreis pelas vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoravam as casas das viúvas, isto é, apropriam-se das fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. Nesse caso, a prece passa a ser uma fórmula, cujo preço é proporcional ao tempo que dure para ser proferida. Ora, de duas uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las pouco ou quase nada? Por aquele que não pode pagar, é falta de caridade. Se uma só é suficiente, o excesso é inútil. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Por que, então, alguém que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez não produza nenhum resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que solicite da sua misericórdia a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga, ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol,
existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. Assim como se considera imoral traficar com as graças de um soberano, porventura seria lícito fazer comércio com as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. Aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar ele próprio, já que se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que incumbe um terceiro do encargo de orar por ele mediante pagar? Qual o fervor desse terceiro, quando delega o seu mandato a outro, este a outro, e assim por diante? Não será reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Então, a leitura em si é uma leitura que ela já nos faz refletir, é uma leitura que ela nos faz... é uma autoexplicação, esse texto, né, que Kardec vem trazer exatamente o que significa essa passagem que tem no Evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus, a respeito do que seriam essas preces pagas, e também a relação com o dom de curar. E antes de adentrar realmente aos itens, eu queria relembrar um dos capítulos que a gente viu, o capítulo 16 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec traz que não se pode servir a Deus e a Mamon, que também tem essa parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30, que são a parábola dos talentos. Quando Cristo vai trazer aquela parábola, que são dados talentos a pessoas diferentes, em quantidades diferentes, de acordo com o seu merecimento. E aí a gente vê a diferença de como cada pessoa que recebeu o talento usa aqueles talentos em benefício do próximo e em benefício da sua evolução. Da mesma maneira que aqueles talentos foram dados, eles foram retirados daquele que não soube utilizar os seus talentos. Então, a gente precisa relembrar isso para poder fazer essa associação com o tema da noite, né, que é o dom de curar, e que o nosso próximo irmão ou irmã vai trazer mais profundamente quando for falar sobre a mediunidade gratuita, que vai falar exatamente sobre isso que foi dado de graça, em benefício de todos, em benefício da sua evolução, mas que a gente vê que muitas vezes não são utilizadas da maneira corretamente. E aqui a gente pode trazer, nesse primeiro item do dom de curar, que temos alguns exemplos, né? Mas eu acho que o exemplo mais conhecido, que foi bem evidente na mídia ultimamente, foi do médium João de Deus, que era um médium que era bem conhecido pelos seus dons de cura, essa mediunidade, que ela é uma mediunidade que realmente, entre aspas, é uma mediunidade especial, que são pessoas que vieram realmente com uma missão. Temos também de Arigó, né, que ele realmente seguiu o seu caminho, conseguiu combater muitas pessoas. Já o João de Deus, ele sucumbiu na sua missão, né? Então, ele começou a utilizar a sua mediunidade, a esse dom de cura que ele tinha, para fazer coisas imorais, coisas que desvinculavam aos ensinamentos da doutrina. Então, uma pessoa que vem com um talento desse, vamos dizer, né, com mediunidade dessa, com a capacidade de ajudar pessoas através da sua cura, e se desvincula desse caminho, abusando dessas pessoas, ou seja, utilizando desse seu dom para fazer coisas que se desvinculam do espiritismo. Então, é como se... vou fazer uma relação. É como se tivesse uma empresa e aí, vamos dizer que Painho, Antônio e Inácio têm um centro, uma fundação espírita. E aí chega um rapaz da empresa e fala assim, vou deixar aqui 100 cestas básicas para vocês distribuírem e doarem. E aí os três resolvem vender essas cestas básicas. Eles receberam algo de graça, que era para ser distribuído de graça, e eles fizeram uma comercialização com isso. Então, isso pode ser relacionado tanto a esses dons, tanto a essa mediunidade que muitas pessoas recebem,
que não devem achar que elas são especiais, que elas receberam isso porque são extremamente evoluídas, mas que, na verdade, tiveram essa condição de vir com esses dons para poder progredir, para poder evoluir. É que nem inteligência. Se a inteligência não é utilizada para o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento social, é uma inteligência perdida, é uma inteligência que não foi bem aproveitada. A mesma coisa é a mediunidade. Imagina se irmãos como Divaldo, Chico Xavier, que vieram com inúmeras mediunidades, não realizassem um trabalho que estavam programados para eles, né? Então, isso precisa ser refletido. E quando ele traz nesse item 1 a questão do dom de curar, precisamos abranger também o nosso pensamento em relação aos dons. O que seriam esses dons? E a gente não pode pensar só na questão da mediunidade, mas também nas capacidades que algumas pessoas têm de desenvolver algumas atividades. Tem mais facilidade numa parte tecnológica, na parte artística, na pintura, de desenvolver trabalhos, de construir. Isso também deve ser utilizado de maneira a benefício para desenvolvimento pessoal, como de uma comunidade inteira. Porque isso foi realizado porque Deus nos permitiu, nos forneceu um corpo, e da mesma maneira que Ele nos deu o corpo, Ele pode retirar na hora que Ele quiser. Então, da mesma maneira que Ele diz assim, Gabriel, você vai vir nesse corpo para que você desenvolva esse trabalho, para que você consiga se desenvolver e desenvolver os outros. Mas se eu perceber que você está negligenciando a sua missão, negligenciando o seu corpo, eu vou tirar isso de você. E você vai voltar aqui para aprender tudo novamente para poder retornar. Então, a gente não deve pensar só nos dons, mas tentar refletir sobre tudo que a gente tem ao nosso alcance, tudo que a gente tem ao nosso redor, ou em nós mesmos, que devem ser utilizados para esse desenvolvimento geral. Será que essas capacidades que eu tenho estão sendo desenvolvidas para meu benefício próprio, único e exclusivo, ou eu estou utilizando isso para auxiliar algum irmão? Então, eu, Gabriel, fisioterapeuta, que tenho essa capacidade de entender a função de um corpo humano, será que eu vou querer realmente só trabalhar em benefício de ter um retorno financeiro? Ou eu posso também utilizar isso para ajudar uma comunidade específica que precisa do meu trabalho? Ou será que eu vou manter só o meu trabalho para me desenvolver moralmente e esquecer a parte espiritual? Será que eu vou esquecer a minha caridade? Então, a gente precisa relacionar isso quando Cristo fala que isso que Ele nos dá não é para ser uma ferramenta de comercialização. Eu vou começar a utilizar a minha mediunidade, eu vou começar a utilizar o meu dom para ganhar dinheiro, eu quero ter esse meu benefício próprio. E não é isso. Nós somos servidores, estamos aqui para servir. Recebemos de Deus, do Cristo, essas capacidades, essas inteligências, esses dons, para poder servir um irmão, seja ele encarnado ou desencarnado. E se isso tiver um retorno positivo ou não, devemos agradecer, porque esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é ter esclarecimento e, através do esclarecimento, auxiliar aqueles irmãos que não tiveram acesso à doutrina que a gente tem. Então, o dom é a capacidade de desenvolver uma habilidade e essa habilidade ser útil para alguém. Não é assim com o diálogo fraterno? Não existe só a cura do corpo, existe a cura, entre aspas, a cura espiritual. Então, quantos trabalhos de desobsessão, daquelas pessoas aflitas, aquelas pessoas que pensam em suicídio, que muitas vezes se beneficiam do diálogo fraterno. Então, imagine se o diálogo fraterno ele se torna uma comercialização. Vai ser o seguinte, daqui em diante o diálogo fraterno vai ser desse jeito, vai ser 1 hora, R$100, 2 horas, 200. Então, será que realmente é isso os ensinamentos repassados? Claro que não. O diálogo fraterno ele serve também como uma ferramenta de cura, como uma ferramenta de auxiliar esses irmãos através do acesso que a doutrina nos fornece, através desses esclarecimentos. Então, a partir do momento que eu utilizo de uma atividade como essa, eu também estou curando alguém. Eu também estou fazendo essa cura espiritual. Porque a partir do momento que eu esclareço alguém, eu estou auxiliando ela a progredir. E o progresso auxilia em entender as aflições,
entender por que ela está naquele momento sendo obsediada, por exemplo, entender que a culpa não é do irmão que está obsediando ela, mas foi ela que em vidas passadas fez alguma coisa com esse irmão. E ela precisa modificar para poder entender isso. Então, o diálogo fraterno também é uma forma de curar. Precisamos compreender que isso não deve se tornar como uma forma de achar que por estar fazendo eu vou ter, como às vezes o pai brinca comigo, eu brinco com ele, 1 minuto a menos no umbral. Não é assim que a gente deve pensar. A gente deve pensar que eu estou fazendo isso porque eu recebi de graça. Eu devo dar de graça. Se aquele irmão chegou a mim necessitado, precisando, eu tenho condições, por exemplo, de ajudar no pão material, eu ajudo no pão material. Se eu não tiver, eu vou dar ajuda espiritual. Porque eu recebi isso de graça, eu tenho condições de ajudar isso de graça. Então, essa é a primeira reflexão que eu trago em relação ao dom de curar, para a gente tentar abrir a mente do dom de curar, não só da questão da mediunidade, mas das capacidades da cura que temos em relação aos nossos esclarecimentos e como nós podemos repartir esses ensinamentos com outros irmãos. Não só a cura do corpo, mas a cura espiritual. E aí, depois, Kardec nos traz o entendimento a respeito dessa passagem, como eu falei anteriormente, que tem nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus, falando sobre as preces pagas. E isso é uma reflexão bem abrangente. Eu não quero que entremos em debate ou discussão sobre algumas coisas que eu vou falar em relação a algumas outras religiões, mas eu vou trazer apenas como exemplo, certo? Eu não quero que a gente se atente ou se aprofunde aos erros ou às falhas dessas outras religiões. Eu quero que a gente se atente àquilo que o Espiritismo tem a fornecer e como esses esclarecimentos são necessários para que nós, que nos dizemos espíritas, não cometa o mesmo erro daquele irmão que não teve acesso ao esclarecimento. Porque é muito fácil você falar que aquele irmão daquela religião X faz isso, aquilo, mas ele não tem o mesmo acesso e o mesmo esclarecimento que nós temos. Então, antes de julgar, antes de olhar o cisco do olho do irmão, vamos olhar a trave que já tem no nosso. Porque se a gente tem um esclarecimento, já como o pai fala, ele sempre fala isso em relação, quando a gente está conversando, ele fala para mim. A responsabilidade aumenta quantos mais revelações você tem. Você sabe o que Deus quer nos ensinar, se você sabe o que o Cristo quer nos ensinar, e se você sabe o que o Espiritismo quer nos ensinar, então você tem 3 revelações, você tem acesso a 3 informações, então a sua responsabilidade é muito maior do que aquele irmão de outra doutrina, de outra religião, que não tem acesso a essas informações. Então é muito fácil julgar ele, quando nós que temos esse acesso não estamos preocupados no nosso melhoramento. Estamos preocupados em procurar erros para dizer que a nossa doutrina, entre aspas, porque não é nossa, ela também foi dada de graça e a gente deve repartir de graça. Nos esclarece, então isso já significa que a gente não vai cometer aquele mesmo erro. Então precisamos ter cuidado em relação a isso. E a gente sabe que historicamente, quando a igreja ela já tinha esse grande poder, vamos assim dizer, naquela época já tinha a questão daquele Deus punitivo. Eu não me lembro exatamente a época, mas a igreja, desde daquela época de Martinho Lutero e tudo mais, que a igreja trazia essas vendas de terrenos. Então, primeiro trazia o Deus punitivo, que se você não seguir a igreja, que se você não fazer isso, se você não der dinheiro, se você não auxiliar financeiramente, se você viver no pecado, você não vai ter acesso ao céu. Mas se você comprar o seu terreno, se você garantir o seu terreno, nós aqui, o padre, a pessoa da igreja, vai garantir o seu acesso ao céu. E aí ele traz uma relação dessa comercialização, ou como essas pessoas que são colocadas em patamares ou em locais que são ditas como autoridades. Por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, Chico Xavier. Ele não era tratado como autoridade, mas a gente as pessoas tinham e têm bastante respeito devido ao trabalho que ele fez. É diferente quando você se coloca em uma posição que a pessoa julga que você, por exemplo, é mais íntimo de Deus.
que isso acontecia em muitas religiões, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, se falavam que era uma porta direta de comunicação a Deus. E eles vendiam, entre aspas, essa capacidade falsa que tinha em comunicação direta com Deus para poder vender, ganhar dinheiro e atributos, que é como ele traz aqui a questão das viúvas, né? Então, as pessoas, os falsos profetas, vamos assim dizer, faziam essas preces vazias e longas com o objetivo de ter esse ouro, as riquezas das viúvas. Que é isso que devemos refletir quando vamos auxiliar um irmão. Será que, como algumas pessoas falam, eu vou lá para o centro, tá certo? Beleza. Ei, reze por mim, faça uma prece por mim. E a gente fica pensando, como assim eu vou fazer uma prece por ele? Por que ele não faz uma prece para ele mesmo? Porque ele tem muito mais sentimento, ele tem muito mais necessidade de pedir, de ter o fervor, de ter essa aproximação com os espíritos, com o Cristo, porque ele está tendo essa necessidade. Claro que podemos auxiliar através da prece, para que o irmão seja orientado, guiado na sua missão, os trabalhos de vibração, mas temos que ter cuidado para as nossas preces não se tornarem palavras vazias, apenas textos que estão sendo lidos ou palavras que estão sendo proferidas sem nenhum objetivo. É como ele traz aqui, a prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Essa prece tem que vir do nosso âmago, do nosso íntimo. Ela deve sair pela nossa boca carregada de energia, para que ela seja sentida e transmitida com o objetivo final. E não palavras, e não leituras, né? Não palavras ditas com essa pseudo-vontade. Porque se você realmente tem vontade, você vai proferir as palavras que vêm do seu coração, né? E não, vou fazer aqui, rezar 500 Pai Nosso. No primeiro Pai Nosso pode ser que venha do coração, mas eu tenho certeza que no quarto, no quinto, no sexto, você só vai estar rezando o Pai Nosso por rezar, sem objetivo nenhum. É diferente quando você só agradeça. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelas oportunidades que me destes. Sou muito feliz por isso. Que assim seja. Por mais que seja curta essa prece, você demonstrou gratidão, você colocou a sua energia, você colocou o seu amor. Então, essa prece ela não deve ser uma forma de você estar proferindo palavras com o objetivo de dizer que você é uma pessoa boa, que está rezando pela outra, nem nada disso. É muito melhor você esclarecer aquele irmão que ele também tem a capacidade de realizar uma prece, de rezar um Pai Nosso, o único Pai Nosso do coração, e que você vai auxiliar paralelamente esse irmão, sem ter o objetivo de demonstrar que você é alguém mais evoluído, ou que você é uma pessoa que tem mais intimidade com Deus, porque você está numa doutrina ou numa religião, mas que apenas você tenta se modificar diariamente, através dos ensinamentos, e que isso faz com que você consiga realizar essa aproximação com Cristo diariamente. E eu vou trazer só uma leitura final, que é uma mensagem de André Luiz, no livro Espírito da Verdade, por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, que é referente ao item 1, que se chama Cura Espiritual. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeia alegria. A esperança é alegria no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Não vamos estar preocupados em estar criticando pessoas, doutrinas e religiões. Vamos primeiro construir a nossa doutrina forte nas suas bases, nos seus ensinamentos, para depois propagar, né? Jamais criticar. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. E aí vem os outros ensinamentos, que é o ponderar. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Vamos fazer aquilo sem pretender retorno. Recebemos de graça
damos de graça. Não cultive os desafetos. A aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda a cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Mensagem de André Luiz. Então era isso, meus irmãos, que eu queria colaborar na noite de hoje. Temos bastante tempo e espero que vocês possam colaborar com o estudo. E eu passo a palavra para você, Antônio. Muito obrigado. Muito bem, parabéns. Temos que convidar mais vezes nosso irmão Gabriel, porque é sempre uma reflexão muito fácil, né, de ser entendida e muito bem concatenada, né? Assim, bem direto no ponto, e realmente me sinto feliz por essa frescura nesses pensamentos, por essa forma assim simples, mas profunda de colocar e de nos beneficiar com as reflexões e de nos encaminhar para outras reflexões ainda mais profundas. E eu não vou querer estragar isso não, eu vou já abrir a palavra aí para que todo mundo possa colaborar e possa enriquecer ainda mais as reflexões sobre o tema desta noite. Então, meus amigos, vamos então, estamos abertos aqui. Qual vai ser o primeiro a querer? Já vi que tem alguém. Opa, João? Eu quero agradecer ao Gabriel, realmente muito importante a reflexão que ele fez, né? E é isso, tanto a cura como a prece, né? Ela tem um sentido quando ela tem uma elevação direcionada pela força de vontade e pelo o amor direcionado, né? Se você está fazendo uma prece pelo um irmão, ou se você está fazendo um pedido a Deus para a si próprio, essa condição é uma coisa que não tem nada no mundo que pague, né? E Emmanuel, fazendo uma reflexão sobre a primeira parte que o Gabriel apresentou, na obra Mediunidade e Sintonia, ele fala a faculdade de curar. Ele diz: a faculdade de curar, para manter-se íntegra, não deve permanecer precavida tão somente quanto o pagamento em dinheiro amoedado. Há outras gratificações negativas a que lhe cabe renunciar, a fim de que não seja corroída por paixões arrazoadas que começam nos primeiros sinais de personalismo excessivo. Imprescindível saber olvidar o vinho venenoso da bajulação, a propaganda jactanciosa, o perigoso elixir da lisonja e a aprovação alheia como paga espiritual. Quem se propõe a auxiliar aos enfermos, quer saber respirar no convívio da humildade sincera, equilibrando-se cada instante na determinação de servir. Para curar, é preciso trazer o coração por vaso transbordante de amor, e quem realmente ama não encontra ensejo de reclamar. Compreendendo as nossas responsabilidades com o divino médico, se queres efetivamente curar, cala-te, aprende, trabalha honrando a posição de servidor de todos a quem Jesus te conduziu. Auxilia os ricos e aos pobres, como quem sabe que fartura excessiva ou carência asfixiante são igualmente enfermidades que nos compete socorrer. Ampara aos amigos e aos adversários, aos alegres e aos tristes, aos melhores e aos menos bons, como quem compreende na terra a valiosa oficina de reajuste e elevação. Reconheçamos que toda honra pertence ao Senhor, de quem não passamos de apagados e imperfeitos servidores. Não te afastes da dependência do eterno benfeitor e, movimentando os próprios recursos a benefício dos que te cercam, guardemos a certeza de que, curando, seremos curados por nossa vez, soerguendo-nos, enfim, para a vitória real do Espírito, em cuja luz os monstros da penúria e da vaidade, da ignorância e do orgulho não mais nos conseguirão alcançar. Emmanuel. Assim, é isso que o Gabriel falou, e justamente Emmanuel
sintetiza muito bem toda essa reflexão que o irmão Gabriel falou. E eu li agora para vocês aí, nessa mensagem de Emmanuel. Eu passo a palavra, Antônio, para os outros irmãos também fazer as colocações dele. Muito obrigado. Muito obrigado, João de Deus, pelo texto, pelas considerações oportunas, como sempre, né? E vamos, então, permitir aí, dando tempo aí para todo mundo se pronunciar. Hoje temos bastante tempo. Vamos aqui, vamos prosseguir. Quem gostaria de ser o seguinte? Oi, Antônio. Oi, Fátima. A palavra é com você. Então, Antônio, hoje Gabriel falou sobre o dom de curar, né? E ele tem o dom de falar, né? Ele tem uma oratória muito boa, muito clara, muito esclarecedora, né? E fala com uma fluência muito grande, como se já fosse um velho, né? Mas ele deve ser um espírito velho. Enfim, eu retirei aqui um trecho, né, que me chamou a atenção e que para mim sintetiza tudo, né, que a gente viu hoje. Que a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. Então, essa questão de se pagar por uma cura, isso não tem lógica, né? Assim como também a questão da oratória, da oração, né? De preces longas, ou preces com palavras cheias de floreios, e é como Gabriel disse, o que importa é aquilo que vem do nosso coração, né? É a nossa conexão direto com Deus, vem do nosso íntimo, do nosso coração. Às vezes não é preciso nem proferir palavras, né, e sim o pensamento. Está em conexão direto com Deus. É isso aí. Muito obrigado por compartilhar essa reflexão conosco e, com certeza, nos trouxe mais abertura para continuarmos aqui, abrindo para outros irmãos. Agora, quem se habilita? Eu gostaria de dar uma palavra, senhor Antônio. Então, está com você. A minha afeição pela doutrina espírita aumentou ainda mais com essa explicação que Gabriel expôs, muito bem explicada por sinal, né? O que Jesus disse aos discípulos, né? Que não cobrar aquilo que a gente recebe de graça, né? E eu sempre, quando eu ia nas outras igrejas, eu sempre me questionava por que realmente alguns líderes espirituais se posicionavam, como o Gabriel falou, como se eles estivessem na porta entre Deus e a gente, e geralmente cobram, né, como se estivessem vendendo um serviço, né? Quer dizer, fala que eu levo até ele, senão você não será atendido. E hoje essa explicação foi bem profunda. Só isso mesmo que eu queria só enfatizar, que eu achei muito bacana da doutrina espírita. Muito bom, Fernando, pelo teu testemunho, como sempre, né? Vem de uma forma natural e assim, e é isso mesmo, nós temos que refletir e avançar, né? E deixar para trás alguns dos conhecimentos que nós acumulamos e que não são exatamente alinhados com as leis divinas, né? Então, dar de graça é o que vocês recebeis de graça, né? Então, isso aí também é um ensinamento, é uma lei. Inclusive, a lei do equilíbrio, né? Então, vamos lá. Vamos continuar abertos aqui para que outros irmãos possam colocar. Sentindo falta aqui de ouvir Kaline, eu gosto de ouvir Kaline. Boa noite a todos. Ah, que coisa boa.
Acho que, assim, como todo mundo já falou, né, parabenizar Gabriel, assim, pelo esse dom que ele tem, né, de colocar o evangelho de uma forma bem clara para a gente, e, assim, me tocou muito, né, que, de fato, acho que a gente acaba, às vezes, não tendo tanta fé, convicções nas nossas orações. É muito mais fácil a gente pedir, né, as outras pessoas para estar orando para a gente, como ele falou. E aí eu refleti bastante sobre isso, porque teve um tempo assim que se me pedissem oração, eu orava muito pelas pessoas, mas nunca por mim. Eu também preferia pedir para alguém estar orando por mim, né? Principalmente a minha mãe, tudo, eu sempre pedia. E de fato, assim, o que ele colocou tocou muito, né? Que mais do que ninguém eu sei o que eu estou sentindo e vou poder botar toda a energia, todo o sentimento na conversa, né? Com Deus, com a espiritualidade na minha oração. Então, assim, só fortaleceu, né, essa reflexão que nós precisamos, de fato, ter fervor nas nossas orações, né, que elas tocam o céu. Então, é isso. Que bom que Kaline nos trouxe essa reflexão, né? Como é bom as pessoas falarem, porque nos alimentam, nos nutrem, né? E nos dão outras perspectivas de acordo com as suas vivências. Então, assim, é bom, na verdade, eu estou com saudade de todo mundo aí. Quem quiser falar, eu ficar muito feliz, né? Eu lembrei agora, assim, de Eugênio, que, oh, meu Deus do céu, que saudade eu tenho de ouvir esse homem falar. Cadê Eugênio? Antônio, todos aí já complementaram, né? Seria redundância aí. Foi muito bem explanado por Gabriel, o entendimento de que realmente a gente não... E Fernando até complementou isso aí, que a fé, a questão dessa intermediação com Deus virou um mercado, né? Assim, principalmente a gente vê isso aí alguns segmentos evangélicos de forma muito... Na própria Igreja Católica, e uma das coisas que particularmente muito me entusiasmou na doutrina é porque eu sempre questionei, eu sempre vi essa intermediação financeira entre a fé, o contato com Deus, a cura, a prece, né, como a mercantilização da fé, né, e isso sempre me tocou, assim, de uma forma negativa, quando eu via isso em televisão e tal, e a doutrina, ela me trouxe exatamente esse entendimento de que não é necessário que a gente tenha que cobrar, né, para fazer o bem a outra pessoa, para fazer essa conexão, né? É isso, Antônio, eu estou muito satisfeito com a explanação de Gabriel, estou só complementando porque o amigo me pediu, eu não poderia me furtar em dizer algo. Gratidão. Que bom que podemos ouvir, escutar a sua voz e fazer uma pequena reflexão. Gostaria de saber se algum irmão, assim, tipo Cristiano, se gostaria também de dizer alguma coisa. Menina, Antônio tá demais hoje, hein? Não, eu vou fazer igual o Gênio agora, né? Eu vou falar, mas eu sei que eu vou ser redundante, porque todo mundo já falou, né? Mas quanto a essa questão de cobrança, né? Aqui do lado tem uma igreja da minha casa, e eu fico impressionado quando eu passo do lado que tem lá escrito assim, o dia do dinheiro, tipo a cerimônia do dinheiro, a cerimônia da família, tem cerimônia de cada dia para uma coisa. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eles têm coragem de botar isso aqui, escrito aqui fora, né? Como se aquele dia, se você fosse naquele dia, né, vai lhe trazer prosperidade financeira. Né? E a gente vê isso em várias religiões, é muito triste ver isso. E as pessoas, no desespero, né, acabam que acreditam, né, e sucumbem a esse tipo de coisa. Né? Mas, assim, em todas as religiões a gente vê isso, eu não vou descartar nenhuma, né? Sempre tem alguém que quer se aproveitar, porque... Né, essas religiões, esses templos são feitos por pessoas e a gente sabe que somos imperfeitos, então, como o Gabriel falou, né, tem pessoas que têm dom de cura e que não sabem usar devidamente. Então, assim, é em várias igrejas que a gente sabe o que acontece. Né, como também eu vejo muitas demonstrações de fé bonita em várias igrejas. Né, eu gosto de ir para Belém para visitar Kaline no Templo do Sírio, porque eu vejo tanta demonstração de solidariedade naquele Sírio de Nazaré.
né? A gente sabe que tem gente que ganha dinheiro com essa questão de religiosidade, mas ao mesmo tempo você vê pessoas demonstrando caridade, amor, né? Pelos romeiros, né? Ali ajudando, dando comida, né? Dando assistência. Enfim, são N fases que a religião, né? Nesse mundo de imperfeições, né? Nos mostra, né? Então, acho que cabe a gente ter discernimento para saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Então, é isso. Não, não tenho mais o que falar. Antônio pega jeito assim, né? De sopetão para falar. Então, é isso. Obrigada, Antônio. Muito obrigado, Cris. Cara, eu fico tão feliz quando as pessoas falam aí, assim, porque eu sei que está todo mundo pensando, está todo mundo se esforçando. Estou tão feliz que eu até vou falar um pouquinho. Antes, seu Inácio, pode ser, seu Inácio? Pronto. Cara, eu tava pensando aqui, assim, de uma forma leve, certo? Assim, como é difícil curar. Né? Como é difícil curar. Cara, todos os dias, eu tento fazer um pouquinho melhor, tento ajudar também os meus semelhantes. Eu sei que eu não devia estar dizendo isso, né? Porque parece que é minha vaidade. Mas não, eu digo na minha máxima humildade, porque é muito difícil curar. Olha, eu me dei conta que hoje mesmo eu tentei ressuscitar um morto. Aí não consegui. Pelo amor de Deus, eu já venho há um tempo tentando fazer, só que eu não tinha consciência que eu estava tentando ressuscitar um morto. E não consegui, cara. Hoje outra vez falhei. Porque, cara, eu falo tanto com ele, da vida espiritual, entendeu? E o cara não consegue ver. Ele diz que está lendo Kardec, que está não sei o que mais, mas ele não consegue despertar para a vida espiritual, para a verdadeira vida. Cara, é muito complicado, cara. Muito, muito complicado. E assim, digamos que todos nós temos que avaliar que a questão do dom, o significado do dom, na verdade, assim, eu entendo que o dom, ele vem do merecimento. Nós sabemos que somos criados simples e ignorantes, e que são habilidades que nós vamos lá ganhando à custa de muito trabalho, muita dedicação, muito amor do próprio universo para conosco, para cada um de nós, e a gente vai desenvolvendo. Eu acredito que quando estamos numa encarnação, espíritos como somos, com milhares de anos, com milhões de anos, bilhões de anos, quem sabe, de criação, né? Quando nós vimos numa encarnação já capacitados como nós somos, porque é como o Fátima falou, eu acredito que Gabriel é um espírito, não é, já até mais velho do que eu. Isso aí é minha vingança, Gabriel, você está na flor da idade, digamos assim. Eu digo, você é mais velho, mas mais novo, né? Mais novo na encarnação. Mas não tem inveja, não. Nem da branca, entendeu? Então, assim, digamos assim, cara, de repente, lá quando a gente está se preparando na escola, quando a gente está sendo já trabalhado para encarnar, diz assim, cara, é o seguinte, nós vamos liberar das suas habilidades isto, para que você se possa melhorar em determinadas áreas do seu conhecimento e da sua moralidade. Entendeu? Então, quando se diz que Deus nos dá, ou que digamos que a divindade, não é? ou digamos, os divinos do universo nos dão a possibilidade de trazer esses dons, e que são recursos, são aptidões que nós já tratamos, que já vencemos, no sentido de os aplicar ao serviço da nossa evolução, mas principalmente ao serviço da evolução coletiva. Então, eu volto ao tema só mais um pouquinho e digo assim, como é difícil curar os doentes. Você nasce. Todo dia eu tento curar os doentes. Mas é muito difícil, cara. Vocês já experimentaram curar um cego? Jesus curava. Jesus curava. Fisicamente, espiritualmente. Eu, como não tenho ainda a habilidade, eu espero um dia, sei lá, daqui a bilhões de anos, talvez de curar também. Mas hoje eu tenho que me contentar, dentro das minhas aptidões, de tentar curar os cegos espirituais. Porque, cara, está tudo na frente das pessoas, e a gente mesmo falando e tentando, mostrando, adequando, a gente não consegue fazer as pessoas enxergar, cara, que difícil.
mesmo dentro das nossas casas. É difícil, é difícil. Então, mais vontade eu tenho, graças a Deus, entendi, mais vontade eu tenho de me aplicar mais e tentar estudar mais, tentar praticar mais, tentar poder ajudar mais aqueles que eu já começo a amar, mesmo sem conhecer profundamente. Como é difícil restituir a audição a um surdo. Meus irmãos, é difícil. A gente tem que se aplicar, porque hoje mesmo na empresa eu tentei explicar alguns conceitos de praticar o bem nas atividades que nós fornecemos aos nossos clientes. Mas é difícil, porque eles escutando, eles ou ouvindo, não escutam, não entendem, não compreendem, cara. É difícil, é um egoísmo tão grande, é um orgulho tão grande, que não tem, assim, eu não tenho competência ainda, mas eu não vou desistir, eu vou tentando continuar, eu vou tentando continuar ajudando os surdos. Um minuto, por favor. Meus irmãos, agora foi assim, é que chegou minha filha e eu tinha que atender porque ela estava lá fora para entrar, eu peço perdão, agora a surdez foi mesmo física que ninguém escutou, eu tive que ajudar. Então, meus irmãos, sem muitas delongas, meus irmãos, nós somos todos perfeitos, nós, fisicamente, a maior parte da população da Terra são perfeitos, mas não deixamos de ter problemas de surdez, de visão, né, de locomoção. Às vezes nós temos tudo para ler, mas não temos a vontade. E aí é um problema também que nós temos que curar. Naquilo que eu puder fazer para que os que me rodeiam, aqueles que eu tenho acesso, para poder utilizar os meus recursos, digamos, os meus dons, para que eu possa servir aos meus irmãos. E eu venho conversando e venho refletindo, e eu queria compartilhar aqui, para finalizar com vocês, dois versículos do Mateus 10, que eu vim até já conversando com seu Inácio e com Marco Melo, que eu estou todo dia tentando qualificar minhas ações, meus pensamentos a estes dois versículos, porque não é fácil, não. Aí Mateus, em 10, 32, 33, diz o seguinte: quem hoje me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Eu vinha pensando nisso aqui, que isso era uma questão de fé, era uma questão de louvor, era uma questão de testemunho, mas eu estava completamente cego, completamente surdo, completamente coxo. Meus irmãos, eu não tinha entendido isso aqui e eu estou entendendo. A forma que nós temos de confessar Jesus nas nossas vidas é praticarmos. Em tudo. Eu deixo essa reflexão para que cada um de vocês procure Mateus 10, 32 e 33 e veja a profundidade do ensinamento que aí está. Todos nós conhecemos, estudamos Jesus no Evangelho, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto alguns de nós também nos Evangelhos dos evangelistas.
quantos de nós já temos informações suficientes para mudar nossas rotinas diárias e dar o testemunho de Cristo em cada pensamento, em cada sentimento, em cada realização. E sempre que eu estiver negando a presença de Cristo em algo que eu esteja produzindo nessa encarnação, que eu me refiro no momento em que eu estou, ou espiritualmente, que seja, eu estou negando a Jesus. E eu estou infringindo as leis divinas. Então, vamos nos qualificar, meus irmãos, porque todos nós temos o dom de curar, desde que nós tenhamos a vontade de nos aferir pelo bem, pelas leis divinas, pelo Evangelho, pelos ensinamentos de Jesus Cristo e muito mais pelas suas práticas. Fique agradecido por esse momento e passo a palavra para o nosso irmão Inácio, a quem eu peço desculpa por ter roubado um pouquinho do tempo. Não, boa noite, meus irmãos. Não, Antônio, eu fico satisfeito de ouvi-lo. E eu concordo em número, gênero e grau com o que você está dizendo. É interessante a amplitude da doutrina espírita. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. O Antônio citou aquele que me apresentar perante os homens e aquele que me negar. E Jesus diz, em várias situações, que, aliás, é Paulo citando que enquanto ele desconhecia, ele estava sujeito à matéria. Agora que ele conhece, ele está sujeito ao Espírito. Essa situação deve ser observada por nós. Enquanto eu não conhecia a doutrina espírita, enquanto eu não conhecia em profundidade as lições do Cristo, meu erro era menor. Agora que eu sei, se eu erro, o peso é maior. Nós não temos como justificar os nossos erros. Eu falo especificamente nos espíritos. Kardec, já em 1862, orienta para o futuro que os grupos espíritas devem fazer de tudo para serem independentes e não precisarem sequer fazer rifas para a manutenção do grupo. Kardec fez e pregou pelo exemplo, porque até o seu último dia de vida encarnado, ele levou o movimento espírita só. Tudo foi com o seu labor, com a venda dos livros, com a venda das revistas, que ele queimava as pestanas, literalmente, para informar aqueles que queriam o conhecimento. E transformava esse valor em novos conhecimentos para a população. Mas, lamentavelmente, ainda existe o equívoco. Então, a gente realmente sente dificuldades de fazer aquilo que está dito, mas a gente pode. Porque capítulo 19. A fé transporta montanhas. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou sadio. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda,
Diria essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Aqui nós temos todas as orientações a respeito da fé que nos falta. Mas a gente precisa entender, primeiramente, que a fé tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar a fé em mim. Eu preciso me trabalhar, né? Na noite de hoje, na leitura do Gabriel, que eu parabenizo, foi altamente conciso, preciso. Tem uma frase que ficou marcante, com relação à quantidade de palavras. E a frase é bem curta, mas altamente objetiva. Se uma só é suficiente, o excesso é inútil. Aí você está na casa espírita, chama alguém para fazer uma prece de abertura, aí o cara faz uma preleção, fala 1000 coisas que não tem nada a ver com a abertura, aí depois que faz tudo isso, aí reza um Pai Nosso, ponto final. Se uma só é suficiente, o restante é inútil. Então eu preciso saber o que faço. E como o Gabriel colocou, amanhecer o dia, obrigado, Senhor, pelo dia, pronto. Claro, o objetivo é isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que encher com palavras. Só que a gente ainda está aprendendo. E realmente é preciso aprender. Pessoas que estão dentro da doutrina há muito tempo não deveriam estar falhando. Então, não cobro, não, a doutrina espírita aqui na nossa não cobra, mas existem subterfúgios que a gente tem que eliminar. Então, é aquela história, eu não vou aprofundar, porque não cabe mais, mas o interessante é esse exercício que nós estamos fazendo. A gente está fazendo reflexões para saber até onde eu aprendi, porque eu estou assimilando, e isso tem que ficar na minha consciência, para mais à frente, daqui a 3 meses, 4 meses, ou sei lá, eu devo estar agindo de acordo com o que eu aprendi hoje. Eu não posso esquecer o que eu aprendi hoje. Se a doutrina espírita é a doutrina da razão, tudo que venha para mim eu tenho que raciocinar em cima das ponderações necessárias. Eu não posso aceitar tudo gratuitamente, porque eu posso estar me deixando envolver onde não devo. E se a gente permite, depois que penetra no movimento, fica mais difícil de retirar. Então, eu fico satisfeito em ver Antônio, Marco Melo, Fernando, Gabriel, Cristiano, seu Manel, todos que estão junto conosco todas as noites, buscando conhecimento, porque é sinal que estamos avançando, porque a doutrina tem todas as condições de nos auxiliar, como foi dito naquela mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo é um sol que a doutrina espírita traz para a humanidade. E é esse o livro que nós estamos estudando. Portanto, meus irmãos, é o livro que nos ilumina, não apenas o corpo físico, mas a alma e a nossa consciência.